Bom, eu estou com um gráfico do Ibovespa aberto aqui, no home broker da corretora Rico. Eles têm uma função de acompanhamento, você consegue abrir o gráfico. Então temos aqui um gráfico em candlestick, cada candle representa um dia de negociação. Quando é verde é um dia onde o preço de fechamento foi superior ao de abertura, vermelho é o contrário, o preço de fechamento inferior ao de abertura. Nos últimos 3 dias vejo uma aceleração de uma queda que está acontecendo desde aqui do começo de junho. E agora nós voltamos aos mesmos patamares, na verdade já estamos abaixo, que nós estávamos no começo de maio. Então, por que isso está acontecendo? Tem gente falando que é pressão negativa por conta de resultados ruins no exterior, e nós somos um mercado emergente. Quando o investidor internacional acha que as coisas vão azedar, geralmente ele retira dinheiro de mercados emergentes para levar para portos seguros. Tem pressão inflacionária no mundo todo, isso vai provocar aumento de juros. Se os juros aumentam, isso impacta as empresas também, já que o valor de toda empresa é o valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. Para trazer esse valor para o presente, surge uma taxa de desconto. Se os juros estão maiores no mundo, essa taxa de desconto fica mais alta também. Tem muita empresa que é endividada, com juros mais altos, vai gastar mais dinheiro para pagar suas dívidas, então tudo isso acaba impactando a bolsa. E temos motivos internos, né? Então há uma pressão para furar o teto de gastos, reformas que não andam. Eu acho que está muito cedo ainda, mas talvez já tenha gente se preocupando com eleição. Enfim, o motivo no final, a gente pode ficar colocando uma série de correlações para esse movimento, mas é que tem mais gente vendendo do que comprando, no final das contas, por motivos diversos. Isso está acontecendo, essa queda, né? Não só em bolsa, como também nos títulos públicos. Se a gente for no site do Tesouro aqui, a gente vê que as taxas dos títulos estão aumentando e com isso o preço de vários títulos fica mais baixo. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o prefixado 2026 está pagando 9,97. Ontem estava pagando 9,99. Né? Já tem título pagando mais de 10%. O preço desses títulos, se eu vir aqui em histórico de preços e taxas, coloco o prefixado 2026, por exemplo, a taxa subindo bastante, olha o preço. Também queda, isso aqui muito mais por uma conjuntura interna do que externa, né? Embora, como a economia seja um sistema altamente complexo, qualquer coisa acontecendo, às vezes até um país isolado, pode vir a afetar os mercados ao redor do mundo. Já tivemos crises que começaram lá na Ásia, nos anos 90, e contaminaram o mundo todo, a mesma coisa no México, a mesma coisa com a crise russa, e por aí vai. Só que dentro dessa queda, há papéis que sofrem mais e menos. Eu vi gente me perguntando, nossa, tá derretendo a bolsa. Eu ia olhar o Ibovespa e estava caindo 1%. Então, com o Ibovespa caindo 1%, eu não posso falar que está derretendo. Mas quando a pessoa falava isso, ela provavelmente estava se referindo a uma dessas empresas que subiu bastante nos últimos tempos, que tem múltiplos muito esticados e que durante essa queda, onde o Ibovespa, se a gente for pegar aqui do topo feito, aqui no começo de junho, para onde a bolsa está agora, é uma queda de uns 10%. O que tudo bem, é uma queda mais expressiva, mas é totalmente normal pensando em bolsa de valores. Então, eu nem acho que a gente tem que procurar justificativas para isso, porque depois que o mercado subiu bastante, nós vimos ele subindo, desde o fundo feito lá em 2020, é natural que durante alguns momentos ele tenha realizações. Mas as pessoas se assustam, não é que o Ibovespa, é com isso aqui, por exemplo, colocar BID4, né? Ação preferencial de Banco Inter. O Banco Inter, durante esse mesmo intervalo, se eu for pegar a queda aqui, desde o topo que foi feito aqui na casa dos 28, né? Até o momento atual, a gente tem aqui uma realização de quase 30%. Né? Banco Inter também está chegando numa região onde ele estava também em maio do ano passado. Para quem gosta de análise técnica, inclusive, a gente pode falar que é uma região, né? Como já foi um fundo anterior aqui, o preço parou de cair, apareceu força compradora, onde nós poderíamos ter uma oportunidade. Até veja que ela está próxima, se eu for considerar, ao invés da abertura ou fechamento ali do candle, a mínima, né? Então, nessa faixa de preço, porque não é um preço específico onde isso acontece, mas nessa faixa o que acontece? Anteriormente o preço tinha dificuldade para subir, depois que ele rompeu essa região e com um candle com volume mais forte, ele foi embora e quando ele voltou a cair até essa região, simplesmente aparecia a força compradora. Então, o que era resistência antes virou um suporte no final das contas. E poderemos estar voltando até essa parte. Nossa, Bruno, então é interessante comprar Banco Inter, na sua opinião? Não, porque eu levo muito mais em conta critérios fundamentalistas
do que técnicos. E aí que nós chegamos no ponto desse vídeo. Repare o seguinte, né? O Banco Inter, na minha opinião, é uma excelente empresa. Eu já tive ele na minha carteira durante bastante tempo, ganhei bastante dinheiro com o Banco Inter, tenho vídeos aqui no canal mostrando as vendas parciais que eu fui fazendo. No final das contas, eu fiquei com um lucro bem grande. A última posição que eu vendi, isso foi em 2020, eu saí com 600% de lucro e depois que eu vendi, ele continuou subindo, diga-se de passagem. Então não acertei, né? Momento ideal para vender. Não peguei topo de mercado, peguei uma região próxima, depois veio a pandemia, ele caiu, poderia ter recomprado se eu quisesse, mas preferi comprar Bitcoin naquela época. Também foi um grande acerto no final das contas. Mas em todo caso, por que hoje eu fico um pouco com o pé atrás, né? Saindo aqui de gráfico, vamos dar uma olhada nos números do Banco Inter. Então ele está caindo aqui no mês atual 16%, porque essa queda ela não está só no mês, por isso que já está somando 30%, mas o interessante é isso aqui, ó. Se eu for olhar os números do Banco Inter, os indicadores, né, deixando bem claro que só isso é insuficiente, porque boa parte do valor do ativo está no futuro, no final das contas, mas será que eles estão projetando um futuro muito brilhante, né, e pagando caro demais no presente pensando nesse futuro para o Banco Inter? E o que me chama a atenção é isso aqui, 1905 de múltiplo de preço-lucro, que já foi mais alto, tá? Ele mostra aqui um histórico nesse site. Tá mostrando só por ano, não sei se eu consigo ver aqui por trimestre, mas já teve pontos onde esse múltiplo esteve muito mais alto em certos trimestres. E o ponto específico é o seguinte, vamos imaginar, lembrando que essa conta de preço-lucro é uma conta de divisão, você pega o valor de mercado da empresa sobre o lucro de 12 meses e você obtém esse preço-lucro. Ou também o preço da ação sobre o lucro por ação. No final das contas, o que esse indicador me mostra é quanto que o mercado está disposto a pagar no lucro daquela empresa. Aqui no Banco Inter, por exemplo, o mercado está pagando 1.905 vezes o lucro que o Banco Inter teve nos últimos 12 meses. E esse é o ponto, vamos pensar nessa conta. E vamos supor que o Banco Inter tenha uma ótima trajetória nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos. Que o lucro do Banco Inter atual, ele cresça 300%, por exemplo. Então vamos imaginar essa conta. Para que o preço-lucro dê 1905, então eu tenho um numerador, o preço, por exemplo, sendo 1905, e o denominador, o lucro, sendo 1. De repente esse lucro cresceu 300%, foi multiplicado por 4. Então agora é 1905 dividido por 4. Isso vai dar 476 de preço-lucro. É a nova conta. Caso o preço se mantivesse inalterado e o lucro crescesse 4 vezes, é isso que nós teríamos, 476. Mas agora imagine que o mercado, por motivos conjunturais, como eu disse, uma inflação mais alta, juros mais altos, decida pagar menos no lucro do Banco Inter. Quanto menos? Bom, metade desses 476 daria 238, por exemplo. Então, o mercado ainda estaria pagando um múltiplo muito alto em Banco Inter, porque você pega, por exemplo, o BTG. Entrando aqui nos indicadores dele, o BTG tem um baita de um crescimento dos lucros e o mercado hoje está pagando 21 vezes, né, arredondando aqui 22 vezes o lucro que ele tem. O Banco Inter está pagando 1.905 vezes. Ah, Bruno, mas o Banco Inter é um banco pequeno, o BTG já é um banco muito grande, vai ter mais dificuldade para crescer. Olha, o valor de mercado do BTG está em 107 bilhões, o do Banco Inter está em 52 bilhões. Então o BTG é 2 vezes maior do que o Inter, né? Vamos dizer assim. Então cabe realmente toda essa diferença. O Banco Inter vai crescer muito, então por isso o mercado está pagando muito caro nos lucros dele hoje, imaginando que vão crescer pra caramba. Mas veja que eu coloquei um crescimento de 4 vezes. 4 vezes é bastante coisa. Só que repare que mesmo que o lucro cresça 4 vezes e o preço não avance, aí o múltiplo iria para 476, se o mercado decidir pagar metade desse múltiplo, começar a pagar 238 vezes o lucro do Banco Inter, mesmo com esse crescimento de lucros, a ação do Banco Inter cairia 50%. Então, por conta disso, que eu sempre fico com o pé atrás na hora de comprar empresas que têm múltiplos muito esticados. Um grande abraço e até a próxima.